E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre o Acordo de Munique, a pedidos de um inscrito aqui do canal. Em 1938, na Alemanha, Adolf Hitler realizou uma conferência com a Itália, França e Reino Unido para exigir o direito de posse sobre alguns territórios da Tchecoslováquia. Sua intenção era anexar a região dos Sudetos, composta por muitos povos de origens germânicas. Para entendermos melhor como isso tudo aconteceu, é importante voltar um pouco no tempo e saber o que motivou Hitler a querer anexar territórios da Tchecoslováquia. Bom pessoal, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império da Áustria-Hungria caiu e foi dissolvido. A dissolução desse império deu continuidade a um problema que vinha acontecendo há muito tempo, a divisão dos povos germânicos. Durante muitas décadas, os povos germânicos foram divididos e separados de forma desorganizada em diversas nações e impérios da Europa. E isso também aconteceu quando o Império Austro-Húngaro caiu e sua dissolução deu origem a diversas outras nações, como por exemplo a Tchecoslováquia e a Áustria. A Tchecoslováquia possuía em seu território os Sudetos, que ficavam na Boêmia, uma região que era composta em sua maioria por povos de origens germânicas. E é aqui que entra aquele problema da divisão que eu acabei de explicar para vocês. Bom, e antes mesmo da criação oficial da Tchecoslováquia, em 1918, os Sudetos já lutavam por independência ou por uma anexação que fosse austríaca ou alemã. Ou seja, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido e eles viram nesse momento a oportunidade de se tornarem independentes ou de se juntar com os mesmos povos de suas origens. E os países mais próximos da Tchecoslováquia naquele momento eram a Alemanha e a recém-criada Áustria. Porém, os Sudetos não tiveram sucesso nessa oportunidade de independência ou anexação. Como consequência disso, e por influência dos nazistas, anos mais tarde, em 1933, no mesmo ano em que Hitler chegou ao poder na Alemanha, os Sudetos criaram o Partido Alemão dos Sudetos. Como vocês já devem saber, Adolf Hitler sempre teve o desejo de resgatar e unificar os povos e culturas germânicas em uma só nação. E quando chegou ao poder, em 1933, Hitler começou a colocar seus planos e desejos em prática. Em março de 1938, a Alemanha já tinha anexado a Áustria, sem nenhuma resistência, e seu próximo alvo seriam os Sudetos, na Tchecoslováquia. Porém, nessa época, a Tchecoslováquia era apoiada pela França e Reino Unido, ou seja, a anexação dos Sudetos poderia resultar resistências. Então, em setembro de 1938, Adolf Hitler realizou uma conferência em Munique, na Alemanha, onde Itália, França e Reino Unido participaram. Sua proposta era anexar os territórios da Tchecoslováquia, que eram compostos por povos germânicos, principalmente a região dos Sudetos. Apesar do Acordo de Munique negociar os territórios da Tchecoslováquia, ela própria não participou do acordo. Tal fato foi considerado pela Tchecoslováquia como um símbolo de traição por parte da França e Reino Unido. E pessoal, lembram que anteriormente eu disse que os Sudetos criaram um partido? Então, esse partido representava a opinião de grande parte dos Sudetos, que eram favoráveis à anexação alemã. E isso contribuiu muito para que Hitler tivesse uma moral e um argumento para exigir que essa região pertencesse à Alemanha. E deu certo, pessoal. Mas por quê? Por que a França e Reino Unido traíram a Tchecoslováquia e permitiram que suas regiões fossem entregues aos alemães? Por que eles não defenderam a Tchecoslováquia? Pelo seguinte propósito: a França e Reino Unido não queriam guerra contra a Alemanha, principalmente a França pelo fato de ter uma aliança militar com a Tchecoslováquia. Então, eles optaram por atender aos pedidos de Hitler para que ele não tomasse posse dos Sudetos através da força, mas a França e Reino Unido só assinariam um acordo com uma condição. Essa seria a última vez que Hitler iria ter o direito de anexar um território europeu. Hitler aceitou a condição e o acordo foi assinado. Essa atitude tomada pela França e Reino Unido ficou conhecida como política de apaziguamento, que no final das contas foi um verdadeiro fracasso, pois o acordo não durou nem um ano. Em março de 1939, Hitler ordenou a invasão e ocupação de toda a Tchecoslováquia. Dessa forma, o acordo foi quebrado.
O Acordo de Munique foi um dos motivos que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial, considerando que Hitler reconheceu o medo e a fraqueza dos países europeus ao tentarem evitar a guerra. Após a traição de Hitler, o clima de tensão na Europa aumentou. A Tchecoslováquia foi ocupada em 1939 e libertada após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nesse período, a Eslováquia, uma região da Tchecoslováquia, se tornou autônoma através da criação da República Eslovaca Independente, que era, na verdade, um estado fantoche da Alemanha nazista. Após a libertação da Tchecoslováquia, em 1945, a região da Eslováquia foi unificada novamente. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado e até mais.